Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, querido ouvinte de podcasts. Você já ouviu falar sobre as aves suliformes ou ciconiformes? Bom, eu tenho certeza que a sua resposta pode ter sido talvez ou o que é isso? Bom, fique tranquilo, pois neste podcast pretendemos enriquecer seu conhecimento e trazer diversas curiosidades sobre mamíferos e aves. As aves suliformes compreendem 4 famílias. Vale lembrar que anteriormente elas pertenciam à ordem Pelecaniformes. Porém, vários estudos comprovam que havia um ancestral em comum com as ciconiformes, ou seja, havia uma relação parafilética ali. As 4 famílias são a família Fregatidae, tesourões, a família Sulidae, atobás, a família Palacrocaracidae, biguá, e a família Aningidae biguatinga. Agora, atenção para a audiodescrição dessa ordem. Essa ordem, como falamos anteriormente, engloba aquelas 4 famílias, todas são aves aquáticas e elas possuem médio ou grande porte e podem habitar ambientes marinhos ou de água doce, variando sua área de distribuição conforme a espécie e a família que pertence. Contudo, todas têm sua alimentação baseada principalmente em peixes e outros pequenos vertebrados e invertebrados aquáticos. Na família Fregatidae, por exemplo, os tesourões possuem garras adaptadas para se equilibrar em seus ninhos e galhos, descansando planando. Uma curiosidade é que são espertalhões e podem roubar alimentos de seus companheiros de voo. Já os Sulidae, os atobás, possuem dedos totipalmados, isto é, no meio de seus dedos existem membranas natatórias. Os biguás, para facilitar seu mergulho, suas penas ficam completamente encharcadas, eliminando o ar que fica entre elas. E por fim, os biguatinga da família Aningidae são geralmente de grande porte e possuem dimorfismo sexual. O macho possui coloração preta ou marrom escura e o nariz maior ao da fêmea, que possui uma plumagem mais clara, especialmente no pescoço e nas partes de baixo. Ambos possuem penas cinzas no colar e na parte de cima da asa, e os bicos possuem as bordas com cerras. Momento curiosidade sobre os suliformes. Algumas espécies fazem pesca coletiva. Sempre que ameaçado por algum predador, lança-se na água e foge com o pescoço fora da água, lembrando uma cobra. A maioria das vezes utiliza seus bicos como pinça para capturar seu alimento, mas o biguatinga o usa como arpão, espetando a presa com seu bico afiado e serrilhado. Dieta da fragata consiste de peixes. Uma curiosidade, a ave consegue apanhar o alimento da água sem molhar o corpo ou a sua plumagem. Agora, iremos falar sobre os ciconiformes. As aves pertencentes a essa ordem são de média ou de grande dimensão e apresentam características bastante semelhantes, entre as quais pernas, pescoço e bico compridos. Ocorrem em praticamente todo o mundo, e com exceção de locais mais frios e secos. São carnívoras, alimentando sobretudo de animais aquáticos, desde insetos a peixes e outros vertebrados. Essas aves têm habitualmente patas longas e sem penas e o pescoço comprido, como já falamos. A forma do bico varia conforme os hábitos alimentares. Ele pode ser direito, encurvado ou espatulado. As patas terminam em 4 dedos dispostos como 3 para frente e 1 para trás, sem membrana interdigital. Vale lembrar que as asas são grandes e alongadas, e suas cores de plumagem são variáveis de acordo com a espécie. São aves normalmente gregárias, ou seja, elas se reproduzem em colônias, mas que emitem poucas ou mesmo nenhuma vocalização. Todas as formas de comunicação fazem através de exibições rituais que podem ser muito elaborados. As jovens aves nascem indefesas, mas ao longo do tempo requer um cuidado parental de pelo menos um dos progenitores para sobreviver. Essa ave alimenta-se à base de peixe, crustáceos ou insetos. Não se alimentam por filtração, ao contrário dos flamingos,
nem mergulham na água, o que separa ela de outros grupos de aves aquáticas, como aceriformes ou gaviformes. Algumas espécies, sobretudo, são as que vivem em latitudes elevadas e têm hábitos migratórios. Você sabe quem faz parte dessa ordem? A famosa cegonha, que traz os bebês ao mundo. Garças, urubus, falcões e pinguim estão inclusos nesse grupo também. Várias famílias estão nesse grupo. Ao total, são mais de 30 famílias. Atenção para as curiosidades. O pinguim imperador é a maior espécie desta ave, com 40 quilos. E o pinguim fada, ele pesa apenas 1 quilo, então ele é o menor do gênero. As cegonhas acasalam para a vida toda, e podem usar o mesmo ninho por toda a vida. Elas fazem ninho em árvores altas, chaminés e até torres de igrejas. Na Europa, são consideradas aves de boa sorte. As cegonhas voltam todo ano para o mesmo ninho, e às vezes um dos filhotes ocupa quando os pais morrem. Outra curiosidade: os urubus têm uma importância imprescindível na natureza, e isso a gente já sabe. Eles contribuem para a manutenção e limpeza do meio ambiente, eliminando em até 95% carcaças e ossos de animais mortos. Dessa forma, ele ajuda na prevenção, na prorrogação ou propagação de doenças, evitando a putrefação de carne e de cadáveres de animais. E, consequentemente, a multiplicação de micro-organismos que poderia contaminar e causar doença em seres vivos, incluindo animais e seres humanos, e até mesmo da própria espécie. Você viu só a importância dessa ordem magnífica? Ordem Cingulata. As espécies dessa ordem são Dasypus novencinctus, Dasypus septecinctus. Antes de tudo, prestem atenção. Novencinctus. Algo tem a ver com 9. E septecinctus tem a ver com 7. Logo descobriremos por quê. Bom, essa ordem fala sobre um animal no qual conhecemos muito, principalmente aqui no Brasil, que é o tatu. Ele é um mamífero bem curioso e com uma forma bastante distinta. Todas as vezes que ouvimos, já imaginamos um animal com carapaça, grandes unhas, escavador e baixo. Eles são membros da ordem Cingulata, do latim cingulum, que significa cintados. Ele se refere às cintas que são as dobras da carapaça dos tatus, ou seja, o nome do tatu vem do tupi tatu, cujas raízes etimológicas tá são carapaça e tu incorporado, ou seja, um animal incorporado e com carapaça. Eles pertencem à linhagem dos Chernata, que foi a única linhagem de mamíferos placentários que surgiu na América do Sul, ou seja, os tatus são latino-americanos desde suas primeiras linhagens no planeta Terra. Sua principal característica é a presença de uma carapaça formando escudos ósseos conectados por uma pele flexível, que cobre a maior parte do corpo. Posteriormente, na região mediana da carapaça, ocorre bandas móveis, cuja quantidade varia entre as espécies. Há pelos espalhados na pele, entre os escudos dérmicos e também na região ventral do corpo. Os dentes são pequenos e desprovidos de esmalte, e com crescimento contínuo ao longo da vida. Não apresentam caninos ou incisivos, e a sua fórmula dentária foge do padrão representado do restante dos outros mamíferos. São terrestres e fossoriais. Seus hábitos alimentares variam de insetívoro a onívoro. São exclusivamente silvestres e, quando capturados repentinamente, assustam-se emitindo um sopro rouco, que parece ser de advertência. Tatus têm armadura dorsal, que é formalmente por osteodermos, e que são placas de ossos que são cobertas com uma sobreposição bem pequena, são queratinizadas e são sobrepostas como escamas. A maioria das espécies tem esse escudo rígido sobre os ombros e ancas, com 3 a 9 bandas separadas por pele flexível de cobertura e costas e flancos. Ou seja, de 3 a 9 bandas
já nos revela um pouco sobre o que a gente falou no começo, de ser 9, vamos ver aqui, de ser novencinctus ou septicinctus, que quer dizer 9 cintos ou 7 cintos. Então isso já revela um pouco sobre a espécie, de quantas em quantas bandas eles teriam. Bom, agora vamos falar sobre o tamanho dessa espécie, que varia indo de 15 centímetros e 120 gramas de peso ou até 60 quilos. O tamanho das espécies varia, indo do menor tatu, o tatu fada rosa, que alcança no máximo 15 centímetros, como falamos, e 120 gramas, e até o imponente tatu canastra, que pode ultrapassar 1 metro de comprimento e pesar mais de 60 quilos. As curiosidades são que eles passam a maior parte do dia dormindo. Chega a alcançar 16 horas diárias. E o tatu-bola não escava buracos, aproveita a toca de outros animais para se esconder. Um dos fatos mais curiosos dos animais desse grupo os edentados foi o Glyptodonte, um parente extinto do tatu, natural do continente americano, onde todos os fósseis foram encontrados. O Glyptodonte tinha cerca de 3 metros de comprimento e pesava 1,4 toneladas. Digamos que era um tatu tão grande quanto um Fusca. Bom, agora chegou a vez de nós falarmos na nossa última ordem, a ordem pilosa. Com certeza você já ouviu falar no bicho preguiça. Então nós vamos começar citando que ela é uma ordem de mamíferos placentários que inclui as preguiças e tamanduás, popular da América. Antigamente era agrupada junto com a cingulata que a gente viu agora há pouco. Entretanto, as análises moleculares demonstram esse arranjo polifilético. Mais uma vez, foi considerado um ancestral incomum. Sendo assim, a ordem foi considerada inválida e desmembrada em 2 novas ordens. O bicho preguiça, ou simplesmente a preguiça, é um animal pertencente ao filo Chordata, classe mamália, ordem pilosa, a mesma do tamanduá, e está distribuída em 2 famílias, a Bradypodidae e a Megaloncidae. As espécies de bicho preguiça estão divididas em 2 gêneros que se diferenciam basicamente pela quantidade de dedos. Espécies do gênero Cholepus apresentam 2 dedos em cada mão, e as espécies do gênero Bradypus apresentam 3 dedos em cada mão. Atualmente são conhecidas 6 espécies de bicho preguiça: a preguiça comum, a preguiça de coleira, a preguiça bentinho, preguiça anã de 3 dedos, preguiça real e preguiça de Hoffmann. O bicho preguiça e o tamanduá são animais que habitam a América Central até a América do Sul. Dentre suas principais características podemos citar o corpo, que é coberto por um longo pelo, que vai garantir a camuflagem entre as árvores e florestas. Apresentam articulações adicionais em suas vértebras, características da subordem Xenatra, a qual eles pertencem. As preguiças do gênero Bradypus apresentam 8 ou 9 vértebras cervicais, o que lhe permite girar a cabeça em até 270 graus. Os demais mamíferos apresentam cerca de 7 vértebras cervicais. Apresentam hábito de árvores, são animais solitários, alimentam-se principalmente de folhas, apresentam baixa taxa metabólica e baixa temperatura corporal. Eles podem ser observados muitas vezes tomando banho de sol para aumentar essa temperatura. São animais que apresentam movimentos super lentos, sendo essa uma das suas principais características. O fato de apresentarem movimentos lentos também contribui para que esses animais fiquem muito suscetíveis à predação quanto a ações antrópicas. Falando agora sobre tamanduá, vamos falar aqui suas características gerais, já que pertencem também à ordem pilosa. Ele é um animal mamífero também e vai apresentar características típicas da classe, como a presença de glândulas mamárias e o fato de serem endotérmicos, entre outras características. Além disso, ele apresenta longo e abundantes pelos pelo corpo,
igual o bicho preguiça. Uma característica da superordem Xenatra que consiste em articulações adicionais atípicas em suas vértebras. Ele também apresenta uma estrutura constituída de fusão do sacro com algumas vértebras caudais e lombares. Essa estrutura é denominada de sinsacro. Embora apresente grande porte, o tamanduá apresenta uma baixa taxa metabólica. Alimenta-se geralmente de insetos, no entanto a natureza deles é de alimentação mais diversificada, podendo incluir também sementes. Apresentam membros torácicos super fortes e resistentes, musculatura desenvolvida e garras fortes que auxiliam na quebra de cupinzeiros, por exemplo, na busca de alimentos. As garras também são utilizadas como meio de defesa. O tamanduá apresenta mandíbula alongada, não apresenta dentes, assim utiliza sua longa língua para a captura de alimento. Outras adaptações relacionadas à sua alimentação é a presença do intestino supergigante com cerca de 7,7 metros e bactérias que degradam a quitina presente no exoesqueleto dos insetos ingeridos. Ou seja, ele tem um super aparelho digestivo e que é muito importante na alimentação dele. A reprodução do tamanduá ocorre em diferentes épocas, variando entre as espécies. O período gestacional é bem variável e pode durar até 190 dias, como ocorre em espécies Tridactya. Após o nascimento, enquanto ainda são pequenos, eles se alimentam de leite materno e o filhote vive preso à mãe. O tamanduá é um animal que não vive em grupos, podendo ser visto aos pares na época reprodutiva ou, como citado anteriormente, o filhote ainda está em fase de amamentação. Agora vamos às curiosidades. Eles se seguram tão forte em suas árvores que é possível encontrar bichos preguiças mortos ainda se segurando nos galhos. Por ficar pendurado em árvores o tempo todo, o bicho preguiça desenvolveu um pescoço super flexível. Ele consegue girar sua cabeça cerca de 270 graus para trás, que nem as corujas. A língua do tamanduá libera um líquido doce que serve de isca para o formigueiro. E com isso acabamos nosso podcast. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido um pouco mais sobre essas ordens tão importantes para nós e para o planeta.